Sejam bem-vindos a mais um episódio do Lifecast. E que alegria ter você aqui comigo. Você pode estar assistindo dizendo mudar o cenário. Exatamente, nós estamos em um novo cenário, mas o propósito permanece. Que na verdade é trazer vida para áreas que você não consegue romper. E como? Através do conhecimento de forma prática, para que você possa ter uma maior aplicabilidade no seu dia a dia, para que os seus resultados, na verdade, sejam totalmente diferentes. E o tema desse episódio é o poder do propósito. Você sabe o que é o propósito? Como você exercer o propósito para que pessoas sejam alcançadas através da sua vida? Você sabia que você, na verdade, é um instrumento usado por Deus para você abençoar outras pessoas? É exatamente o tema desse episódio de hoje. Mas antes de nós entrarmos no conteúdo, eu quero te lembrar, se inscreva no canal, curta o vídeo, pega esse link e compartilha com mais pessoas para que elas também possam ter acesso a esse conteúdo. Não se esqueça também de nos seguir nas redes sociais, @LifeCastOficial, para você ficar por dentro de todo o conteúdo que nós estamos entregando para você. E para esse tema, então, o poder do propósito, eu tenho a honra de receber aqui no estúdio do Lifecast, Léo Pontes. Obrigado, Matheus. Henrique, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui, poder colocar um pouquinho para fora de tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida e de alguma forma transbordar na vida de todo mundo que está assistindo aí. Sim. Tenho certeza que através do conteúdo que você vai entregar, que na verdade vai ser uma ruptura na vida de quem vai estar assistindo. Léo, e para começar esse episódio, o que é propósito? E como que você descobriu o seu e como que você hoje consegue aplicar ele para abençoar outras pessoas? Bacana a sua pergunta, Matheus, porque para mim propósito foi algo muito difícil de poder enxergar e eu acredito que pode ser para muitas pessoas também. E a partir do momento que eu comecei a passar muitas dificuldades em várias áreas da minha vida, foi um momento que eu comecei a me aproximar muito mais de Deus e é onde eu pude, de fato, sentir tudo que Ele queria que eu fizesse e eu comecei a aplicar para alcançar aquilo que Ele queria que eu fizesse e quando eu comecei a fazer. Legal. Antes de a gente começar esse episódio, antes de nós estivermos iniciando, você tinha comentado conosco aqui na conversa sobre o produto. Você disse que, na verdade, é só um ponto de conexão entre você e o cliente. Você poderia explicar mais um pouquinho pra gente? Legal, bacana a sua pergunta, Matheus. Por quê? Eu não tinha vontade nenhuma em trabalhar com produtos da Apple hoje, né? Eu sou o Pontes, Leonardo Pontes, da Pontes Imports, e eu trabalho com produtos da Apple. E a forma com que Deus foi conduzindo a minha vida, eu entrei nesse mundo de vendas de produtos da Apple e era uma coisa que eu não desejava fazer. Eu não desejava fazer de jeito nenhum, mas Ele foi me instruindo e eu fui obedecendo ali tudo que Ele estava pedindo ali, que eu sentia no meu coração e de alguma forma tudo isso foi trazendo para onde eu pudesse me posicionar de diversas formas, de um jeito que eu não me posicionava, por exemplo, dentro dos relacionamentos, com a minha esposa, com os amigos, uma série de coisas. E então quando eu levo um produto da Apple, eu acabo levando a minha história, eu levo a minha essência e quando eu conto isso para as pessoas, acabam me conectando. Então eu vejo que a venda acaba sendo até um bônus que Deus me dá. Porque o principal ali eu estou fazendo, que é o quê? Viver aquilo que Ele pediu para mim, que é levar a palavra dEle através da minha vida. Tá, então a partir desse ponto que você falou, o propósito ele está atrelado ao posicionamento da pessoa. Como que eu posso me posicionar de forma certa e assertiva? Como se posicionar? Primeiramente, o que me ajudou muito, eu não sei se tem uma via de regra, mas eu posso contar o que funcionou para mim, que foi o quê? Me esvaziar. Às vezes, a gente tem muitos conceitos, muitas ideias, a gente tem coisas que a gente acha que sabe demais, mas a partir do momento que a gente se esvazia, não para fazer aquilo que a gente quer, mas para fazer aquilo que Deus pede para a gente fazer, a gente começa a viver aquilo que Deus colocou para as nossas vidas. Esse, para mim, foi o fator primordial para a gente poder viver o propósito, se esvaziar de si, retirar o ego. Muito bom o que você falou, está muito atrelado também à maturidade. Porque nem todos os dias, você que está assistindo, nós vamos acordar dispostos a cumprir o nosso propósito. Muitos dias vai vir desânimo, vai vir algumas provações, algumas aflições. Hoje, quando chegam esses problemas, vamos colocar assim até você, como que você administra tudo isso? Bacana demais. Para pensar nisso, porque assim, todos nós temos problemas, né? E a Bíblia fala que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Uma forma que eu aprendi a lidar com o problema é o código reverso. O que é o código reverso? É o desfrute. Quando eu passo uma situação que eu não queria passar, em vez de me esforçar mais para me sair daquele problema, eu começo a agir como se eu tivesse o problema já resolvido. Por exemplo, vamos supor que eu queira bater, sei lá, uma meta diferente na minha empresa que eu não alcancei ainda.
e não está funcionando do jeito que eu estou fazendo. Eu paro e desfruto como se eu tivesse já acontecido. Isso faz com que eu sinto, de uma maneira muito forte, que as coisas começam a colaborar para que aconteça. E as coisas acabam acontecendo. Então, é algo que eu não vi no manual. Eu simplesmente senti de fazer. E é por isso que eu falo que essa conexão com Deus ela precisa ser muito forte. Por quê? Porque cada passo que Ele te der vai ser diferente do que Ele deu para outra pessoa. E é assim com cada um, porque é muito individual. O que Ele pede para você é diferente do que Ele pede para mim. Mas se cada um se ocupar naquilo que Ele pediu, cada um vai poder viver o propósito que Deus tem na vida de cada um. Muito bom. Gente, uma sugestão para você que está assistindo. Se você puder, pegue papel e caneta, anote todas essas chaves, esse código, na verdade, que nós estamos entregando para você hoje, que eu tenho certeza vai fazer total diferença na sua vida. E o que ele falou também no começo da fala dele está muito atrelado sobre maturidade, como eu já falei no começo do episódio. Por quê? Nem sempre você vai querer fazer aquilo que na verdade que é o seu propósito, mas entenda isso, quem faz o que quer é menino. A partir do momento em que você tem autorresponsabilidade, você sabe para que você foi chamado, e porque você sabe quem foi chamado, você sabe o que fazer. Então tá muito atrelado à identidade, que tá atrelado à maturidade e à autorresponsabilidade. Ou seja, o posicionamento, como você falou então, tá muito atrelado ao que eu ouço, o que entra dentro de mim. Por exemplo, eu só posso entregar aquilo que eu tenho. Hoje, você falou que o produto, na verdade, hoje que você vende é só um ponto de conexão. Como que você consegue acesso a pessoas e como que você mantém esse relacionamento? Quando eu entrei nesse mundo da Apple, foi muito curioso porque, assim, pelo fato de eu não ter conhecimento, tudo que eu busquei fazer foi algo muito genuíno. Então, assim, eu buscava fazer aquilo que eu tinha de melhor com as informações que eu tinha para fazer. Então, por estar muito sensível ao que Deus me falava, eu fui aplicando coisas que mais para frente eu percebi que funcionou muito. Por exemplo, alguém chegava, pedia um produto para mim, por exemplo, você chegou a pedir um produto, eu trouxe um iPhone para você, e dali começava a surgir uma conversa, um papo. E ali eu levava a essência de Deus para as pessoas. E a partir do momento que eu comecei a me posicionar, por estar ligado muito também a um network ali da plataforma internacional do Pablo, foi um ambiente que eu trabalhei ali em 5 empresas, isso acabou me impulsionando muito nesse começo, devido a esse network, para poder iniciar isso e poder me posicionar não só na parte de produtos da Apple, mas também com relação ao propósito. Uhum. Na sua vida hoje, trazendo para de empreendedorismo, qual foi o momento mais difícil que você passou empreendendo, que você se encontrou assim, um desafio que você olhava e dizia, parece que não tem saída, parece que eu não vou sair daqui, parece que na verdade eu entrei nesse problema e não tem solução. Como que foi a ótica? Como que você teve essa visão? Como que você conseguiu sair, administrar tudo isso e reverter essa situação? É curioso você fazer essa pergunta, porque foi um momento muito difícil que eu estava passando, onde eu precisava levantar muito recurso financeiro para minha casa, senão eu corria o risco de quebrar financeiramente. E foi justamente na entrada do mundo Apple quando eu comecei a trabalhar. Então, chegou um momento que eu investi um certo valor para poder aprender algumas coisas desse mundo Apple. Só que investir esse valor estava implicando eu tirar vários meses de aluguel que eu tinha da minha casa e correr o risco de ficar sem esse retorno, porque era uma coisa nova para mim. Então, foi quando eu fui conversar com Deus, né? Orei, falei com Deus e eu me senti muito em paz em entrar nesse negócio, só que a partir do momento que eu entrei, eu fiquei com 1 centavo na conta. Eu fiquei com 1 centavo na minha conta. Então, para mim, que sou homem, sou casado, que eu pensei, poxa, o que vai acontecer comigo, né? O que eu preciso fazer? Porque, assim, com o risco, para um homem, você passar por uma situação dessa é muito difícil. Mas eu estava muito em paz, sabendo que Deus estava cuidando de mim. E eu me lembro até curioso estar aqui, porque uma pessoa que está muito envolvida com isso, que é o Marco da igreja da AD Alpha lá também, ele foi um dos responsáveis, eu estava começando esse negócio, eu não conhecia ele entrou em contato comigo, eu me lembro os detalhes, era uma sexta-feira, 8 horas da noite, ele pediu um MacBook de um valor muito alto, em quase 30 mil reais. Eu estava começando nesse negócio e a gente fechou o negócio, eu me lembro até que eu pedi até um sinal para ele, eu estava muito encabulado de pedir um sinal, porque estava começando, eu não tinha muita firmeza para negociar e tudo mais. Eu falei, passa um sinal de 300 reais. Ele falou assim, eu vou passar 100 reais para você. E, enfim,
E aí eu me lembro que eu tinha apenas R$1 na conta, eu precisava pegar o produto com o fornecedor e eu não tinha. Mas a todo momento eu estava muito confiante que tudo ia dar certo. Então o primeiro passo foi vender. E o segundo, que foi o passo de fé, também foi conseguir a mercadoria. E eu fui até o fornecedor, conversei com ele, falei, eu preciso levar essa mercadoria já está vendida e tal. Então estava muito difícil conseguir isso com o fornecedor. Aí uma das técnicas que eu aprendi com o network, muito com o Pablo, eu falei com uma outra pessoa que me ensinou a trabalhar um pouco nesse negócio, e ela deu o nome dela para eu poder retirar o produto, eu retirei. Então quando eu entreguei esse produto para o Marco, eu recebi a comissão que eu precisava para pagar aquele mês de aluguel, e aos 47 do segundo tempo. Então assim, o que eu percebi? O que isso trouxe em mim? Uma fé muito grande de quem colocou eu nesse negócio estava comigo. E isso foi muito forte. Porque isso empilhou uma pressão tão grande em mim, de fé, que eu tenho a sensação até hoje que pode acontecer o que for comigo, ele está comigo, ele está cuidando de mim. Eu me senti carregado no colo. Então, de verdade, é muito difícil tirar essa fé que eu tenho em mim. Porque eu sei que se ele pedir para abrir mão de tudo agora, eu não vou ficar sem ele, eu não vou ficar sem nada. É ele que vai cuidar de mim. E é assim que a Pontes Imports tem crescido muito. A gente está fazendo praticamente 1 ano. Hoje, a gente, graças a Deus, a gente tem uma renda que, fazendo alguns estudos, 1% da população brasileira somente tem essa renda. Então, saber que eu passei por isso em menos de 1 ano, a gente ter vivido tudo isso é muito bom. Nossa, muito bonita a história, aquilo que você passou. Na verdade, é isso que você falou, né? Nós vamos passar por problemas, mas o que vai determinar, na verdade, onde eu vou chegar, onde você vai chegar, onde você que está assistindo vai chegar, é realmente como que você vai se posicionar perante isso. E você falou algo também, você estava com pessoas, com mentores, se relacionando, aprendendo. Então, se você puder, anote isso. O limite do seu crescimento está ao ponto de onde você está disposto a ouvir. E mais importante do que isso, o que você vai fazer com aquilo que você tem aprendido? Porque não adianta você somente aprender, ouvir, ter conteúdos valiosíssimos se você não sabe o que fazer com isso. Então, mais importante, ou deixa eu melhorar isso, tão quanto importante é você ouvir, na verdade é você colocar em prática também. Porque se você acabou de ouvir a história dele, a fé, quando nós passamos por momentos difíceis, é a fé que nos sustenta. Quando nós estamos sem esperança, o que na verdade nos sustenta é a palavra dele. Porque a palavra dele, geralmente, quando Deus libera uma palavra para alguém, eu digo que aconteceu isso comigo. Quando Deus liberou uma palavra sobre a minha vida, inclusive esse podcast aqui, eu tinha planejado, se você não assistiu o primeiro episódio, assiste lá que eu contei a história toda do Lifecast. Mas Deus me deu essa palavra, um projeto que está acontecendo hoje, 2 anos atrás. E eu não tinha como, assim, sabe? A palavra de Deus era totalmente incongruente com a minha realidade, porque geralmente é isso. Porque é pra gente reconhecer que nós não somos nada sem Ele. Então, ou seja, a fé. E fé nada mais é do que acreditar na palavra de Deus. E quando você acredita na palavra de Deus, você se movimenta e tem ação para chegar aonde que é o propósito que Ele designou para cada um de nós. E qual momento, assim, você diz que a fé sempre te acompanhou? Na verdade, em todos os momentos. Mas se você pudesse dar um conselho para quem está assistindo agora e está passando por esse momento, qual seria esse conselho? Eu aconselharia a não olhar para aquilo que você sabe, mas olhar para aquilo que Deus falou que você é e aquilo que Ele pediu para você fazer. Porque enquanto você estiver nos seus próprios esforços, no seu próprio conhecimento, você não vai sair daquilo que você sempre tem alcançado. Mas quando você sai da esfera natural e começa a ouvir a espiritual, a de Deus para você, você vai chegar a lugares que nem você imagina. É exatamente. E, gente, o que ele falou aqui faz total sentido. Porque, por exemplo, hoje o cenário que você está, muitas das vezes pode não ser favorável. Mas o que vai determinar onde você vai chegar não é o seu cenário, mas é a sua mentalidade, é o seu propósito. Hoje, você está disposto a cumprir o propósito de Deus? Você tem proatividade, você tem coragem? Eu vejo que a maioria das pessoas ficam dando desculpas, o que ela não tem. Por exemplo, Deus chamou para algo, mas ela olha e não tem como. Então, por conta do que ela está vendo, não é congruente com a palavra de Deus, ela para. Ou seja, no primeiro obstáculo, ela desiste. Mas é justamente isso, a palavra de Deus é nos momentos mais adversos da nossa vida, que é para nós reconhecermos a paternidade dele e para que nós somos chamados. Então, hoje, você falou sobre vendas também no começo da sua fala. Hoje, quais são
as técnicas para você vender um produto e mais do que isso? Porque eu entendo que a vida, eu aprendi isso numa mentoria que eu fiz, a vida é feita de encontros. Então, por exemplo, a partir do momento que você senta à mesa para vender um produto, na verdade não é só uma venda. Na verdade é um encontro com aquela pessoa. Qual o propósito disso? Como que você pensa em relação a isso? Eu acho que uma das peças chaves assim da venda é a naturalidade. Quando você vender sem vender, porque o cliente ele já tem a intenção de comprar, se ele já está falando com você. Quando você apresenta o produto de uma forma genuína e você de fato se preocupa com o cliente, a venda ocorre num processo muito natural, muito natural, muito natural. O cliente acaba pedindo para você, às vezes pelo menos acontece muito comigo, ele acaba pedindo para mim e eu nem ofereci, eu só apresentei o produto. Por quê? Estabelecimento de conexão, rapport, relacionamento, tudo isso antes da venda faz com que a venda ocorra naturalmente. E isso é muito bacana, porque dá a sensação, pelo menos para mim, que eu não estou trabalhando. Eu estou com amigos, eu estou conversando, estou estreitando minha amizade e ao mesmo tempo eu estou vendendo. Então, é algo tão surreal viver isso, porque eu vejo que não é só uma venda, é você entender a essência e por que a gente vive, né? Relacionamento. Deus ele ama que a gente vive em sociedade e a gente possa levar uns aos outros aquilo que está dentro da gente. Então a venda, para mim, nada mais que é isso, e de bônus ainda eu recebo dinheiro por vender os produtos. Então, os dois saem beneficiados, na verdade, né? Exatamente isso. Viu? O fato também todos nós temos 24 horas. Ninguém tem ticket de 25 horas, todo mundo tem aquele tempo do dia. Muitos sem compromisso, trabalho, igreja, relacionamento, casamento, e muitas vezes nós esquecemos de cumprir o propósito. Nós que esquecemos, na verdade, por conta de compromissos, reuniões, para que nós somos chamados. Isso, na verdade, vai passando e nós não damos prioridade. Como que você consegue conciliar hoje todos os seus compromissos e ainda cumprir o seu propósito no dia a dia? A palavra-chave que resume isso para mim é confiança. É confiança no Senhor. Por quê? Pelo menos eu estou numa fase ainda que a gente está estruturando toda a parte operacional. Um momento de crescimento na empresa. Então, eu poderia estar, por exemplo, nesse momento agora, estar trabalhando, fazendo atendimentos, atuando na empresa, fazendo alguma coisa estratégica, mas eu estou aqui. Porque eu acredito que, de alguma forma, eu estar falando, toda essa mensagem que está dentro de mim está alcançando pessoas. E a partir do momento que eu cuido das coisas de Deus, é Ele quem cuida de mim. Então, quando a gente vira essa chave, essa confiança que eu tive nessa relação que eu acabei explicando para você, dessa praticamente primeira venda com esse MacBook, me deu tanta confiança que, assim, eu sei que eu tô lá. Daí para frente, eu falo bem abertamente com ele, é contigo. O recurso é você que manda. Por quê? Porque eu sei que eu tô vivendo a tua vontade. E quando a gente tá na vontade dele, a gente não tem com o que se preocupar. Por quê? Porque é ele que vai cuidar. Algo que você falou é muito interessante. Por exemplo, você cuida das coisas de Deus e Deus cuida de nós. Isso está muito atrelado a Mateus 6,33, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Interessante que não é buscar o reino de Deus, é buscai primeiro, ou seja, prioridade. O que, na verdade, eu vi até uma frase assim, né? Para quem você dá o seu primeiro pedaço de bolo, né? Exatamente isso. Então, a sua história, eu te contando um pouquinho de tudo que você passou, aquilo que você viveu, as suas experiências, eu me lembrei, na verdade, de um determinado momento da minha vida, assim, que eu olhava todas as promessas que Deus fez para mim. Na verdade, antes mesmo de eu nascer, Deus já havia liberado várias palavras para minha mãe, que o filho que ela geraria teria o dom da palavra. E, enfim, profetizou aquilo que eu estou vivendo e que vou vivendo. Algumas aconteceram, outras ainda não. E isso por um tempo, na verdade, eu sempre acreditei na palavra de Deus. Eu sempre tive fé naquilo que ele falou a respeito de mim. Só que por um momento eu olhava e dizia, eu tô com 15 anos, 16, 17, 18, e eu olhava e todos os sonhos, na verdade, de planejamento que eu tinha não estava acontecendo. Até que, há 2 anos atrás, aproximadamente, eu entrei tudo no meu quarto. Falei assim, Deus, o Senhor já falou comigo através de pessoas, o Senhor já falou comigo através da sua palavra, eu estudando, mas hoje eu quero algo diferente. Eu quero ouvir a sua voz falando comigo. Eu entrei naquele quarto, dobrei meu joelho e eu falei assim, eu só levanto daqui a partir do momento que o Senhor falar comigo. Acho que esse foi uma das melhores experiências que eu já tive, assim, fiquei lá. Ó. E eu orei meia hora,
1 hora. Chegou 1h30, nada tinha acontecido. Falei, cara, não é possível que não foi Deus que falou tudo isso. E todas as promessas, na verdade, eram a mesma coisa. Pessoas diferentes, mas com o mesmo propósito falando. Na verdade, quando entrou uma brisa no meu quarto assim, ó, e Deus falou assim, hoje eu reafirmo as suas promessas. É tudo aquilo que eu prometi há mais de 19 anos atrás, começa a acontecer na sua vida hoje. Então, ou seja, a partir daquela data, tudo aquilo que Deus liberou para mim começou a acontecer. Mas por quê? Porque eu acreditei na palavra dele, porque eu me movimentei sobre a palavra dele, porque eu entendo que tem momentos da nossa vida que nós vamos passar, mesmo que nós somos expert em um determinado assunto, mesmo que você é bom em vendas, mesmo que você é bom em empreender, mesmo que você que tem habilidade em uma determinada, você seja expert nesse assunto. Só que tem um determinado momento em que Deus vai permitir nós passarmos por uma noite de fracasso. Como assim, Matheus? Aí eu lembro de Pedro, por exemplo. Ele passou a noite inteira sem pescar. Aí vem Deus e fala, joga do outro lado. Aí ele volta, então, joga e pega uma quantidade imensa, que às vezes quase se rasgam, mas é exatamente isso. Todos nós vamos passar por essas noites. Mas como nós vamos reagir a essas noites, né? Você falou tudo, Matheus. A forma com que a gente reage ao que acontece conosco é o que determina as situações, porque a dificuldade ela vai vir não todo momento, mas em vários momentos ela vai chegar. E o que determina a essência de Cristo em nós é como nós reagimos às situações adversas. E é isso que muitas das vezes, talvez, muitas pessoas ainda não entenderam. Muitas pessoas pensam que viver uma vida com Cristo é uma vida que a gente vai estar isenta de algumas coisas, de algumas dificuldades que poderiam não acontecer, mas não é isso. Ele só quer aperfeiçoar o poder dele nas dificuldades que a gente passa. E isso mostra com que tudo aquilo que está dentro da gente, se está ou não na essência dele, para as pessoas verem. E as pessoas veem Deus como? Na gente, nas pessoas, na natureza, em tudo. Então, eu vejo que é surreal. Conhecer a Cristo é surreal. Nossa, é verdade. E com esse tema, então, o poder do propósito, talvez as pessoas podem estar se fazendo essa pergunta. Matheus, como eu posso cumprir o meu propósito? Então, Léo, será que você pode dar uma direção para essas pessoas? Como que eu posso cumprir o meu propósito, aquilo que eu fui chamado? Mas antes de você responder, eu quero agradecer a HD Drones, essa empresa de drone, você que trabalha na linha agro, ou também você que tem uma empresa de segurança e precisa para uma estratégia, na verdade, de segurança, chame eles aqui está o contato deles, entre em contato com eles agora, porque eles têm a solução para aquilo que você precisa. E também eu quero agradecer a Larezo, na verdade, esse restaurante, você que está pensando, está planejando, na verdade, fazer a confraternização de final de ano, um evento de final de ano, chame eles aqui está o contato, na verdade, que o ambiente lá é muito bom, atendimento ótimo, produto, eu tenho certeza, na verdade, que você vai se sentir confortável para realizar a sua confraternização. Então, Léo, como que eu posso cumprir o meu propósito? Eu acredito que o passo principal é a paternidade. É identificar e conseguir sentir realmente quem é seu verdadeiro pai. Deus é nosso pai. Mas acontece algo muito comum. É algo natural do ser humano a gente referenciar a Deus com a mesma experiência que a gente teve com nossos pais. E qual o problema disso? É que muitas das vezes, em muitos casos, os nossos pais não foram uma referência para nós. Então, automaticamente, naturalmente e até inconscientemente, a gente remete algo que nossos pais não fizeram conosco como se Deus não fosse fazer. Então, a partir do momento que a gente consegue enxergar que, independente do que aconteceu, o que os nossos pais, principalmente, fizeram para nós, nossos pais aqui na Terra fizeram para nós que aos nossos olhos não foram bons, mas que eles deram o melhor que eles tinham com base naquilo com que eles viveram, e talvez eles só replicaram problemas e traumas que eles já viveram no passado. Enxergar que Deus é o nosso Pai Supremo e que Ele cuida de nós é uma virada de chave, porque hoje o grande problema da sociedade, meu modo de ver, tá na masculinidade, porque a paternidade ela se refere ao homem. E quando o homem não se posiciona no seu papel na sociedade, ou dentro da família, como um protetor, provedor, sacerdote, profeta, isso gera muitos problemas nas famílias, que é a base da sociedade. Então, o que eu vejo? E ainda recomendo. Posso recomendar um documentário aqui? Claro, Mostra-me o Pai. E depois que eu assisti esse documentário, ele tocou muito comigo. Tocou muito porque eu vi ali várias experiências
de pessoas, de famílias, de filhos que sofreram muito com os pais, mas porque os pais também sofreram com os pais deles e eles começaram a entender por que eles viveram aquilo e deixaram de culpar os pais. E quando você entende isso e entende que o nosso Pai Supremo nunca ia fazer isso conosco, a gente começa a se sentir amado. E aí existe algo muito forte, Matheus, e quando a gente se sente amado, independente com o que façam com a gente libera amor. E esse amor, essa questão de se sentir amado, faz com que todas as coisas mudem. O segredo não tá com o que eles fizeram com a gente, mas o que nós vamos fazer com o que fizeram com nós. Total. É exatamente isso. Por exemplo, se uma pessoa foi traída, não é porque eu fui traído que eu vou trair. Então é exatamente isso, porque muitas pessoas podem, se fizeram comigo, vou fazer com o próximo. Enquanto na verdade não, é o filtro. Não faça com os outros aquilo que você não quer que faça com você próprio, né? E você falou algo sobre paternidade ao passado. E isso por conta dos pais não terem, podemos colocar assim, um amplo conhecimento, contato com pessoas relevantes. Na verdade, ela passou um bloqueio para os filhos com uma crença limitante, mas não por mal. Porque, por exemplo, muitos pais olham e dizem, filho, não sonha tão grande, você pode se frustrar. Ou seja, o pai não queria que o filho realizasse o sonho, mas ele queria, na verdade, o quê? Bloquear o filho para que ele não se frustrasse com aquele sonho que ele tinha. Então, aquele ato era um ato de proteção. Sim. E, na verdade, não que ele queria prejudicar o filho. Sim. E como que isso influencia na vida do filho? E uma pessoa que sofreu essa crença limitante, como que ela pode lidar com tudo isso? É buscar desenvolvimento pessoal. Porque, de alguma forma, todas as pessoas acabam tendo uma crença limitante, né? E tudo que a gente pode ter de prosperidade na vida, que engloba todas as áreas, isso só acontece quando a gente vai desbloqueando, tirando essas crenças limitantes. A maioria dos bloqueios acontecem de maneira inconsciente, justamente nessa tentativa de tutores, enfim, quem tem poder sobre nós de ajudar. Sim. Então, o que eu vejo? Que as pessoas que estão passando por essas crenças limitantes, elas precisam procurar pessoas que já venceram o problema que ela ainda não venceu e se relacionar, estar perto, porque isso vai ajudar. Porque a ambiência, ela conta muito mais do que até que a disciplina. Imagine se a gente está fazendo academia, sei lá, aí tem uma pessoa que quer fazer, mas ela está num ambiente que todo mundo se alimenta mal, que o pessoal não vai para a academia. O ambiente não colabora, por mais que ela seja disciplinada, ela corre um grande risco que em algum momento parar com essa disciplina. Então, a ambiência, se você está num ambiente onde todo mundo faz isso, ou a maioria faz, é muito mais fácil retirar essa crença limitante, enfim, tudo que está relacionado a crenças limitantes. Você falando isso, então eu não escolho a família que eu vim, mas a partir do momento que eu estou na Terra, eu tenho que assumir a responsabilidade, buscar conhecimento através de ambientes e de pessoas que têm autoridade no assunto para me mudar então meu resultado. Seria isso? Total, porque nós não somos culpados dos bloqueios que fizeram conosco, mas nós somos culpados daquilo que a gente não tratou e estamos deixando ir para as próximas gerações. Uhum. Hoje, Léo, se você tivesse uma opção, por exemplo, Matheus, se eu tivesse recebido esse conselho há um tempo atrás, eu erraria menos. Na verdade, eu teria me relacionado com mais pessoas, teria mais contatos do que eu tenho hoje. Qual seria o conselho para a gente caminhar para o final desse episódio? Qual seria esse conselho? Se você pudesse receber hoje, você erraria menos? Na verdade, eu acredito que eu recebi esse conselho e, de novo, foi de Deus. Foi algo que eu senti no coração. Eu era muito novo, tinha perto da sua idade. Hoje eu acredito que tenho o dobro da sua idade. Tenho o dobro da sua idade. Você tá novo ainda, tá novo. E eu me lembro Deus falando muito claro. Eu vim de um ambiente que de periferia, tudo mais. Então, as pessoas não tinham essa busca de crescimento pessoal, desenvolvimento. E eu me lembro, e até de leitura de livros, era algo muito não incomum. E eu me lembro Deus falando assim no meu ouvido, ó, lê livros, busca leitura. E hoje é muito comum para mim, mas no passado eu tinha muita dificuldade, muita preguiça, enquanto novo, muita dificuldade. Então, assim, o que eu percebi? Que quanto mais novo a gente começa esses estudos, assim como você vê super novo, você tem 19 anos, né, Matheus? Isso, 19. 19 anos. Olha a quantidade de conhecimento e de busca que você tem. Então, assim, isso vai interferir muito no seu futuro, de médio e de longo prazo. Então,
provavelmente eu estaria num lugar muito mais alto do que eu estaria hoje se eu tivesse seguido, obedecido. Então, se eu pudesse sugerir algum conselho, às vezes Deus falou alguma coisa no seu coração há muito tempo e você não faz. Começa a fazer hoje. Começa a fazer hoje. Começa a fazer hoje. É um dos propósitos, na verdade, de como nasceu o Lifecast, foi assim. Eu comecei a gravar vídeos, eu comecei com o que eu tinha. Eu lembro que eu tinha um celular quebrado, mas foi com aquilo que eu comecei e gravei. Porque é exatamente o que você falou, é começar hoje, estar com as pessoas certas. Então você que está assistindo, talvez seja uma pessoa jovem, nova, e talvez ainda tem medo do seu futuro, ou tem ansiedade no que vai acontecer amanhã. Então faça uma coisa hoje. Tenha uma visão clara. Tenha uma visão definida. Traça planos estratégicos para essa visão. E mais do que isso, se movimente em direção a ela. Porque não basta você ter uma visão, não basta você ter clareza, não basta você ter conhecimento se você não se movimentar. Porque mais tão importante quanto do que adquirir conhecimento é, sim, na verdade, transbordar na vida de outras pessoas e colocar em prática. Porque é isso que vai mudar completamente aquilo que você está vivendo hoje. O cenário pode ser diferente, o cenário pode ser desfavorável? Pode, mas não é um cenário que muitas das vezes vai te moldar. Porque, como você falou, você morava na periferia, é isso? Morava na Brasilândia. Ou seja, você morava lá, em contato com pessoas que muitas das vezes não querem conquistar. Falta de oportunidade. Aliás, falando nisso sobre falta de oportunidade, você acredita que a maioria das pessoas não crescem por falta de oportunidade? Ou porque elas não provocam oportunidade? Eu acredito que toda oportunidade ela é criada, né? Ela não aparece do nada. E ela aparece para quem está em movimento. Então, provavelmente, quando uma pessoa fala que não tem oportunidade, ela está parada. Então, é algo mais de autorresponsabilidade, buscar estar em movimento e fazer o que precisa ser feito do que algo que além disso. Estar em movimento, fazer o que precisa ser feito, está dentro do propósito. Uma das coisas que deixou muito clara com toda essa vivência que eu tive, que eu chamo de 3P, né? Que é o propósito, posicionamento e pessoas. Então, o fato de eu entender meu propósito, começar a me posicionar e também me conectar com pessoas foi o que de fato assim que eu vejo que virou muito a chave. Então eu acredito que isso faz muito sentido. Se as pessoas pararem para pensar nessa questão, propósitos, posicionamento e pessoas, vai virar muita chave para elas. Gente, muito bom. Esse foi o episódio de hoje. Léo, foi uma honra te receber aqui. Muito obrigado por todo o conteúdo que você transbordou. Tenho certeza que vai fazer total diferença na vida das pessoas. Esse foi o episódio de hoje, o poder do propósito. Então pega esse link e compartilha com mais pessoas para que elas também tenham acesso a esse conteúdo. E lembre-se, se inscreva no canal, curta o vídeo, deixa aqui nos comentários a frase que mais fez sentido para você, que eu vou estar lendo e respondendo. E também nos siga nas redes sociais. @LifeCastOficial, para você ficar por dentro de todo o conteúdo que nós estamos entregando. Esse foi mais um episódio do Lifecast e Deus te abençoe.